Aqui. Desculpa até a demora, olha, já passou de 40 minutos, gente do céu. Mas eu vou falar, vamos arrebentar isso aqui. A justiça é o que é estabelecido. Assim, todas as nossas leis estabelecidas serão necessariamente consideradas justas, sem ser examinadas uma vez que estão estabelecidas. A concupiscência e a força são as fontes de todas as nossas ações. A concupiscência se faz voluntárias, a força as involuntárias. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que por meio da força você faz o que eles querem como se fosse o que você quer fazer. Quer ver um exemplo? Eles estabelecem, você comprou um carro, eles estabelecem quanto que você tem que correr com esse carro. Não, ó, se você correr mais do que isso aqui, eu vou te punir. E a punição vai vir em forma de multa. Hoje, segundo a lei, se você atravessar numa faixa contínua, fazer uma ultrapassagem numa faixa contínua, você vai pagar uma multa aí na casa dos R$1.000. Olha que bacana. E assim, quem foi que estabeleceu isso? O governo. E você tem que fazer, pronto, acabou. Senão você perde o carro, vai preso, um monte de coisa. E aí o que acontece? Eles estabeleceram isso. Que eles vão criar normas que você vai. Então eles não estão preocupados na sua conduta. Porque se eles trabalhassem a sua educação, a sua conduta, a sua... Como é que eu posso te dizer assim? O seu hábito na direção... Você correria onde você pode correr, você iria mais contido nos lugares onde precisa ser mais preventivo, né? E assim você conseguiria se reeducar e ter bons hábitos, trazendo segurança para você, para sua família e para os outros, né? Para as pessoas que estão ali à sua volta, os outros transeúdes, como o pessoal costuma dizer. E sendo assim, eles estabelecem por meio da força a conduta que você tem que fazer. E você tem que obedecer, porque senão, que nem ele fala, ele faz as coisas involuntárias se tornarem voluntárias por meio da força. Simples assim. E isso vai gerando aquela angústia. É imposto, é tudo alto, tudo que você vai fazer você paga um custo. Se você tirar o documento, você paga para tirar o documento. Se você não tirar o documento, você paga uma multa por não ter tirado. Aonde nós vivemos num país onde se estabelece que nós somos um país laico, né? Você deve saber o que significa essa laicidade. Então, o Brasil é um país laico, segundo a Constituição. Só que você vai em todos os órgãos governamentais, tem lá uma santa, tem um crucifixo, tem um não sei o quê, fazendo estipular que aquilo ali tem uma origem religiosa. Eu vi um pastor aí, um cidadão, falando que eu fui lá brigar para tirar, mas ele foi tirar porque a religião dele é contra a idolatria de imagem. Mas por que eu acharia certo que assim o católico, o espírita, o budista, o cristão, o evangélico, o sei lá o que, o umbandista e tal, todos eles fossem num consenso. Cara, se não vai pôr a imagem do meu, não vai pôr a imagem do seu. E assim nós vamos conseguir ser igual. Consegue entender a ideia? Não precisa ser tão inteligente para ver isso. Né? Eu estou explicando de maneira mais assim, mais tranquila, porque Albert Einstein, no seu livro sobre a sua biografia, ele fala assim: se uma pessoa não conseguir explicar, se a pessoa não consegue explicar uma ideia para uma pessoa de 90 anos ou uma criança de 5, então ele não aprendeu nada. Então ele diz que quanto mais simplificada você conseguir dizer a sua ideia, simplificada no sentido de que a pessoa entenda, melhor. Não importa o tempo, né? Tanto é que para ele fazer uma explicação que tem uma página, que é a teoria da relatividade, ele usou praticamente quase 450 para explicar. Então, quem sou eu para querer sintetizar tudo isso? Que nem eu falei, assiste quem quiser, eu não estou obrigando ninguém a nada. Mas vamos lá. Na República, Platão, ele discute com Trasímaco, e 90% das pessoas que estão assistindo, que você conhece, você e eu, quase todos caem na teoria de Trasímaco aqui. Que na própria síntese, né, quando aqui ele vai explicar sobre a República, ele fala que é um equívoco que Trasímaco faz. Trasímaco diz o seguinte, ó, não é um fato que toda cidade, a força superior, reside nos governantes? E ainda mais, cada governo
democracias depóticas, né, depóticas, nas aristocracias, assim por diante, ora, quando assim procedem, não declaram os governos que são eles que têm o poder e que é de todo o seu interesse justo para com seus súditos? Aí ele vai mais além. Não pune cada uma dessas normas que se desvia o réu, que na legalidade da justiça? Portanto, meu caro, eu te digo que todas as cidades são as mesmas coisas. Os interesses do governo são estabelecidos de forma que para eles é justa. A força superior, e eu presumo, eu presumo, contra o lado do governo, donde se conclui que o correto raciocínio é de que, da mesma forma, funciona para com os homens, que é que o interesse do mais forte é por toda via e por toda parte o mais justo. O que ele quer dizer? Desculpa a confusão aqui, é que já é 2h40 da manhã, vai dar 3 horas já, e eu já tomei com só. E o que Trasímaco quer dizer? Quando ele diz que justo como é que eu posso dizer assim? Quando eles estão falando de justiça, ele diz que justo é a imposição do mais forte, porque esse consegue ser mais feliz. E se o cara consegue, por meio da força, da ludibriação, do engano, seja lá qual o método, ser feliz e se sobrepor em cima de alguém, isso para ele é justo. Por exemplo, se um cara vence uma luta e ganha aquele negócio do cara, esse é eu posso colocar aqui como um exemplo razoável para baixo. Porque o que ele quer dizer é o seguinte, que nem uma situação que aconteceu comigo, só para a gente entender. Eu vendi um objeto para uma pessoa. E aí a pessoa decidiu que não vai pagar e assim, se o cara vem reclamar, eu vou dar um tiro, vou dar uma facada, eu vou brigar com ele e tal. Aí o cara é 2 vezes maior que eu. Aí eu falo, pô, mano, vou brigar com esse cara aí, eu vou apanhar, mano, então eu vou deixar pra lá. E aí o que eu faço? Eu deixo pra lá. Pra Trasímaco, a vantagem dele ele vai ser feliz exatamente por causa disso. Isso é justo. Se o cara consegue se impor e defender a sua causa, a sua tese ali, isso é justo. Sócrates vai dizer que isso não pode ser justo e ele dá vários argumentos que corroboram com isso. E é um fato que o erro de Trasímaco ele é evidente. Né? Eu vou te dar um exemplo que acontece. Fazer esse tipo de coisa, a gente vai cair no próprio argumento do Hobbes, porque ele vai dizer o seguinte: quando você faz alguma coisa ilícita, errada, né, e você não é punido por isso, você gera uma pressão social para que outras pessoas começam a fazer algo errado para não se sentir tão para trás. Eu vou usar um exemplo aqui que eu vi do Ivo, e eu peço até licença a ele para falar desse exemplo, que eu achei muito bacana. Ele fala o seguinte: imagina que você vai aqui, ó, vamos supor lá na sua festa que você vai. Vamos supor uma religião, uma igreja que você vai sempre. Aí você vai na igreja, a igreja está aqui. E toda vez que você chega lá, não tem lugar para estacionar. E aqui tem um lugar que é meio deveria ser proibido, porque você atrapalha o tráfego se você parar o carro ali. Se toda vez que você passar ali, se tiver um carro ali atrapalhando o trânsito para passar, uma hora que você passar ali e não tiver ninguém, você vai pensar, se eu não pôr o carro aqui, outra pessoa vai pôr. Então você acaba fazendo isso, colocando o carro ali, atrapalhando todo o fluxo do trânsito, porque se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Ou seja, a ação dessa pessoa que agiu de má conduta gerou uma pressão social para que outro faça, para não ser injustiçado, entre aspas, uma injustiça que não beneficiou nenhum dos dois. Entende? Ele usa um outro exemplo que eu vou usar também, porque é muito boa a explicação dele, que é o seguinte: imagina uma rua com 3 faixas. E aí essa rua aqui, é aqui para os que vão entrar aqui, ó. Tipo, alguém vai passar na ponte e aqui você vai fazer o retorno e essa via vai direto para quem vai seguir o fluxo e essa é a via expressa, para quem vai lá para o final mesmo dessa radial, dessa marginal. Então você está aqui, tem uma fila para entrar aqui, né? Porque tem que entrar na manhinha por causa de vários motivos.
E aí tem uma fila de 10 carros. Aí esse cara que tá aqui, ó, o que ele faz? Ele dá uma cortadinha, vai na fila do meio, chega aqui na frente, ele entra na frente do cara aqui, ó. Entendeu? Aí ele atrasa toda essa turma que estava esperando para entrar de maneira lícita. E aí o que acontece? Aí o outro vê o cara fazendo isso e faz isso, faz isso. Aí você tá aqui no final da fila, ó, e a fila não anda, porque tá todo mundo entrando lá na frente. O que você pensa? Pô, velho, eu tô aqui esperando para entrar na minha via certinho, igual todo mundo. Cara, eu tô sendo prejudicado. Faz 1 hora que eu tô aqui e não consigo sair. Todo mundo que tá saindo pela lateral tá entrando lá, vou sair e vou por lá também. Só que quando você faz isso, o fluxo da faixa do meio que ia direto, você atravanca ela também. Porque os caras que tá vindo tem que reduzir, porque você tá entrando numa faixa adicional. Aí eles reduzem. E aí, quando ele vê que você vai entrar ali, que você vai parar, aí ele vai jogar lá na via expressa. Aí o cara que tava a milhão, que tá indo lá pra casa do chapéu lá, o que ele faz? Ele tem que reduzir, porque você saiu da sua via de mão para ir para a expressa. E também não é uma coisa ligeira, que você pá, já entra, né? Você precisa ver se está passando uma moto, se está vindo um carro, você precisa esperar o momento certo, você tem que prestar atenção lá na frente. Então, é isso que gera o fluxo de congestionamento, de engarrafamento, é isso que gera esse problema, essa pressão social que os caras que cometem um ilícito, na certeza de que não terão nenhum tipo de punição, ele gera nas outras pessoas. O cara fala, eu vou ficar aqui na minha faixa certinho para entrar ali, né? Fica aqui 2 horas esperando, aí o cara corta aqui, vai lá na frente e entra na minha frente. Ou seja, ele tomando essa decisão ilícita, ele gera uma pressão social para que outras pessoas tomem essa decisão ilícita. Entende? E aí o que acontece? Você tomando essas decisões erradas, você, ao invés de ajudar, achando que você está melhorando o seu ambiente, você só está piorando, você está criando pessoas piores da ação que você é só o prepulsor, você lançou uma semente que vai dar vários frutos ali. E você vai ter o estresse, você vai ter o cara que foi prejudicado, você vai ter... E aí vai juntando aquele estresse, agora você imagina o cara trabalhando o ano inteiro com essa situação, né? O governo não toma nenhuma decisão em termos de doutrinação, em termos de educação e melhoria, não aplicação de multa, não prejudicando mais o cara, porque daí você aumenta os problemas desse cara em vez de ajudar com as soluções. Porque aí você aplica a multa, o cara fica devendo, aí ele sai de casa com o carro impossibilitado, fora das normalidades, aí ele vai tentar fugir dos desvios, vai tentar fazer coisas e vai só piorar. A tentativa de esconder um erro só vai acarretar no aparecimento de outros erros que vão corroborar, né? Que no caso é que nem eu costumo explicar nas minhas palestras sobre mentira. Eu costumo dizer que não é só uma mentira. O cara tem que contar uma mentira, saber que o outro não sabe da verdade, né, para que a mentira dele caiba. Ele precisa estar contando outras mentiras para alimentar essa mentira, ou seja, ele entra num buraco que ele não sabe onde vai dar. Quando você começa a multar o cara, a punir de todo jeito, ele vai ficar tão pressionado, é como um animal que você coloca no canto e começa a gritar, fazendo isso, ele vai ficar tão pressionado que a tendência dele é explodir. E na hora que ele explode, várias atitudes podem ocorrer naquele momento. Ele pode ficar nervoso, ele pode te morder, ele pode correr, ele pode desmaiar, pode acontecer um monte de coisa. E com o ser humano é a mesma coisa. Aí é onde ele estoura, ele agride alguém, ele xinga uma pessoa, ele é desleal, ele chega em casa e bate no filho, ou ele para no bar e enche a cara, e por aí as consequências são... Então, você não ajuda quando você pressiona, quando você agride, quando você maltrata. Você não faz isso. E aí eu vou usar um argumento de Platão, que ele usa na República, no livro 1 e 2, que é o seguinte: ele vai explicar para Trasímaco sobre a parte da repressão. Que enquanto eles estão ali debatendo, alguém diz para o Sócrates assim, que tem coisas que o governo tem que agir de maneira firme, tem que arrebentar. E aí Sócrates vai dizer que isso não funciona. E ele usa um argumento bastante interessante, que aí cabe para todos eles, para todos os casos que eu comecei falando. Número 1, ele vai falar o seguinte, ele fala, imagina que você tem um animal, e aí você vai montar nesse animal, e esse animal começa a pular, arisco. Se você amarrar esse bicho e bater no bicho, mas bater mesmo, para mostrar, como muita gente costuma dizer, aprender a me respeitar. Se você bater nele, você vai deixar ele mais calmo, mais mansinho, ou essa
essa atitude dele, né, de arisco, além de arisco, ele vai ficar ainda com dor, com medo, com caramba todo, e vai ficar pior para a montaria. E aí o homem diz, você tem razão, vai ficar pior. E aí ele faz um outro comentário, ele diz, imagina que você tem um cão. E aí esse cão, todo dia quando você chega, esse cão pula em você, balança o rabo, te lambe e tal. Só que um dia você chega e o cachorro rosna para você como se quisesse morder. É uma atitude ilícita ao contrário do que você espera dele, não é? É. E se você catar esse cachorro e bater nele, mas bater, você vai fazer a atitude ilícita cessar? O cachorro vai ficar mais dócil, vai ficar mais calmo? Ou ele vai ficar com mais medo, com mais raiva e aquela atitude dele vai piorar a agressividade? Aí fala, vai piorar. Ele fala, então, com o ser humano é a mesma coisa. Você cata um menino desse aí que está trazendo, denunciando a alta cúpula da polícia, a parte ruim. Se você é vamos colocar assim, um comandante, né, de uma corregedoria, um defensor público, alguma coisa do tipo, dá um suporte, fala assim, filho, o que você está falando é grave, tá? E assim, vamos dar umas estudadas, vamos ver o que acontece. Mas aí, o que está acontecendo com ele é que ele está expondo e os homens estão mexendo na caixa. E aonde tem a fumaça, a fogo. E aí está mexendo com muita gente, e aí ele não tem um suporte. E aí a gente entra naquela situação de guerra. Começa a gerar uma guerra de todo mundo contra todo mundo, os que estão defendendo contra os que estão atacando, né? E aí o que acontece? Quando isso aí acontece, o menino desse não tem o suporte, aí ele fica entre os braços da população e os braços dessa alta cúpula, que precisa pensar muito no que vai fazer, porque se acontecer alguma coisa com ele, vai gerar revoltas, essas revoltas vão gerar mudanças drásticas, e aí vai complicar a vida de governantes, de comandantes, de policiais, de pessoas, porque daí muita coisa começa a vir à tona. Entende? É o mesmo sistema do feminicídio, né? Você chegar, agora o homem está lá discutindo com a esposa alguma coisa, a polícia já chega metendo o cacete, porque agora virou tudo feminicídio, virou caramba todo, né? Eu faço uma pergunta para os senhores que acham que defender o feminicídio, né? Não o feminicídio em si, a agressão, eu estou dizendo assim, essa cláusula que as mulheres estão indo para a rua e estão fazendo essa barulheira toda, e você está achando que isso é ilícito, que isso vai ajudar, vai cessar a conduta desviante dos homens ou de grupos que estão agredindo essas mulheres, você só vai inflar isso, você só vai fazer esse aparato inchar, que seria o seguinte, as pessoas, quanto mais você criar essa hostilidade, mais esse sistema vai crescer. Lembra da revolta dos 20 centavos lá da condução? Foram 5.000 pessoas para Paulista protestar lá. Aí o que fizeram? Por causa de um e de outro, a polícia foi, através do governo de São Paulo, chegou lá e começou a macetar um monte de gente. Aí uma galera que nem estava aí para nada, não queria saber de nada que estava acontecendo lá, começaram a publicar nos seus Facebook, começaram a dar mais voz e dar mais visibilidade para aquelas pessoas que estavam protestando, e acabou virando o que todo mundo viu que virou. Então, nessa situação vai acontecer a mesma coisa. Quanto mais essas mulheres fizerem esse movimento contra os homens, né, pró-feminismo e contra o chamado machismo, e colocar um governo, como se o governo tivesse parte com isso, que em momento nenhum eu consegui ver isso, de nenhuma parte, de machismo, feminismo, lesbianismo, nenhum tipo de discurso de ódio, nenhum tipo de violência contra nenhum tipo de conduta, de religião, de crença, de opção sexual. Eu ainda não vi. E as pessoas falam como se estivesse aí evidente, fazendo todo dia, o tempo inteiro. E não está. Quando você faz isso, você está fazendo com que esse aparato do ódio, ele infla. Aí eu faço uma pergunta aí para os homens que estão assistindo. Fala para mim uma vez na história, né? Vamos pegar na história, onde, por exemplo, mulheres invadiram uma outra cidade e para pegar os maridos das mulheres. Você nunca viu isso na história. Você só vê o seguinte, você só vê homens se degladiando e se matando e ficando com a mulher. É isso que acontece. Olha no reino animal.
A fêmea não poderia escolher um macho para copular lá, mas a fêmea, ela quer sempre o melhor. Ela quer sempre o mais forte, o melhor animal dali do grupo, para que ela possa ter os seus filhotes. Com os seres humanos é a mesma coisa. Você pode ver nos impérios, pega a história dos impérios romanos para você ver. Desde o primeiro império, que foi do Caio Júlio César, até um dos últimos, né, que caiu aí graças à gloriosíssima Igreja Católica e o seu Império Romano se difundindo através de Constantino, que foi um dos caras mais pragmáticos da história da religião, que tem as casinhas aí, as chamadas igrejas até hoje. Então, vai lá dar uma olhada para você ver só. Todos os impérios caíram por causa de mulher. Todos os impérios caíram por causa de mulher. Ah, mas a Igreja Católica foi um pouco mais esperta, né? Que depois da morte de Constantino acabou com esse negócio de mulher, até para que a Igreja não desse essas indenizações aos papas, aos padres, aos bispos, e erradicou aquela situação dos casamentos. Então, aí você vai ver o seguinte: a mulher ela fica lá, ó, numa situação confortável. Não estou dizendo que elas são uns bichos, não é essas coisas não. Pelo amor de Deus, não pensa isso. O que eu quero dizer é que você meter o pau, jogar um contra o outro, você não vai fazer essas atitudes cessarem. Não vai fazer essas atitudes cessarem. Quando a mulher ela começa a dizer pro filho, seu pai é isso, seu pai é um vagabundo, seu pai é não sei o que, não sei o que, aí o moleque ele já cresce com aquela raiva. E ele não conhece a história toda. Pelo menos não de ambos os lados. Então, quando você faz isso, você cria um jugo nessa criança que vai crescer na cabeça que o pai é isso, que o pai é aquilo, né? E não é. Então, para finalizar aqui, que já, nossa, 1 hora de vídeo, meu Deus. E aí o que acontece? Para finalizar, eu gostaria de terminar mostrando um texto de Voltaire que ele vai falar sobre a sua indignação contra o governo. Ele diz assim, ó, na página 30 aqui do Homem dos 40 Escudos. Supondo que eu tenha trabalhado bem e que toda a nação do meu país tenha feito o mesmo, né? E tanto para o poder legislativo quanto o executivo, e ambos, o poder legislativo e executivo, tenha recolhido com isso uma grande soma de tributos, quanto a nação terá de ganho no final do ano? Ele faz uma pergunta meio jocosa aqui, que a gente precisa entender. Ele fala o seguinte: supondo que eu tenha trabalhado o ano inteiro bem, ou seja, ganhado, faturado, feito uma boa movimentação financeira para mim e para a empresa onde eu trabalhava ou para a minha empresa. Aí ele fala, supondo que o meu país inteiro tenha feito isso, o poder legislativo e executivo arrecadaram uma grande quantia em tributos. Quanto que a população ganha no final do ano? Ele quis dizer o seguinte: tudo que você trabalha, como que isso volta para você? Hoje em dia, saúde? Está voltando como? Transporte? Não. Está voltando como? Segurança? Não. Está voltando como? Educação? Não. E aí? Está indo para onde esse dinheiro? Infelizmente, agora, para o bolso de menos pessoas. Bem menos. Mas nos últimos 20 anos, eu quero colocar aí 30, porque desde quando eu me considero por gente, eu escuto história das corrupções passando simplesmente de bastão para bastão. Agora que nós estamos aí há poucos tempos de ouvindo muito pouco sobre corrupção, aí nós arrumamos outro inimigo. Agora nós arranjamos um inimigo invisível agora, que é ideologia de gênero, né? Vamos se concentrar em uma coisa depois da outra. Vamos tomar nossas atitudes e ser um pouco melhor, para ver se nosso país melhora, né? É tão fácil a gente falar, fulano, beltrano, cicrano. Aí eu particularmente, quem me conhece sabe que eu não assisto televisão. Assistir no sentido de ver programas, jornais, novelas, eu não assisto isso. Tanto é que eu nem tenho conversor digital, não tenho nada na minha casa. Eu assisto às vezes um filme, pego algumas reportagens na internet, confronto com outros veículos de informação para ver o que tem de verdade nessa história toda, porque assim,
estão empurrando muita coisa goela abaixo e muita gente está engolindo sem beber um copo com água. E isso é o que está fazendo as pessoas dar esse tipo de opinião. Tudo é machismo, tudo é feminismo. Eu vejo mulher jogando, chega no Dia das Mães, a mulher arrebenta a homarada. É que homem, não sei o que, não sei o que. E qualquer dia eu vou falar só sobre esse tema, machismo e feminismo, porque eu quero pegar um tema que vai ser um dos próximos temas que eu vou catar, que é sobre comportamento, né? Comportamento masculino, comportamento feminino, machismos e feminismo, né? Comportamento cônjuge e familiar. Nós vamos pegar essa parte, vamos derrubar a máscara de muitos espertalhões aí dos relacionamentos, mulheres que se aproveitam da fragilidade sentimental dos homens e homens que se aproveitam da fragilidade física e mental das mulheres. E que os dois têm as suas forças e usam muito bem nos dias atuais, onde o homem que é visual, né, é encantado pelas, vamos dizer assim, pelas artimanhas sedutoras que as mulheres usam para atrair esses cabeça de pudim, e os homens, através dos seus benefícios materiais, carro, motos e outros adereços mais que homens usam, para atrair esse tipo de mulher para o seu lado, fazendo assim uma espécie de exploração, um estupro ideológico, onde muitas das mulheres não estão percebendo disso, e é nisso que deveria se concentrar, né? E não em ser ativista e ficar jogando gênero contra gênero, criando uma guerra ideológica que não vai dar em nada, simplesmente não vai dar em nada. 3 dicas que eu te dou: não seja um idiota, não seja burro, pare de maltratar as pessoas, pare de fazer essas burrices de ficar entrando em rede social para defender ideologias, ficar defendendo que, eu estou defendendo a família. Aí você está defendendo a família, você é um alcoólatra, você bate no seu filho, você bate na sua mulher, ou você trai a sua esposa, ou você trai o seu marido, o seu filho está falando, eu sou assim, eu não gosto disso, daquilo, mas vai ver, está roubando os pais, está usando droga escondido, tá? Então, vamos parar de ser hipócrita, vamos catar as nossas dificuldades e diferenças, vamos procurar ajuda. Temos aí os nossos amigos, temos as pessoas que sempre tem alguém disposto a te ajudar. E como eu falei, esse livro aqui que eu estava lendo é o livro de Aldous Huxley. É um dos livros mais incríveis que eu já li. Eu acredito que ele só perde para esse aqui, ó. Essa bela coletânea de Dante Alighieri, que é a Divina Comédia. É incrível porque Aldous Huxley era um visionário, né? Se você catar aí, tem uma reportagem do Fantástico de 2017, se eu não estiver enganado, que ele vai falar sobre os carros voadores que já estão aí no mercado, já estão sendo vendidos, os protótipos sobre os carros voadores. Esse cara aqui, ó, escreveu sobre essas coisas em 1932, cara. Ele já sabia disso. Ele estava muito à frente do nosso tempo. E ele tem uma frase quando ele vai falar sobre o que é chamado aqui de selvagem. Tem um dado momento em que as pessoas civilizadas começam a perseguir esse selvagem, e um dos personagens diz assim: mas por que ele se preocupa? Ele nem faz parte desse admirável mundo novo, né? Esse Brave New World, né? Que é uma frase do livro A Tempestade do William Shakespeare, né? Do ato 5 do livro do William Shakespeare. Então, e o cidadão, que eu não vou lembrar o nome, porque são um monte de nomes tudo iguais, certo? São nomes dos grandes nomes, né? Vamos dizer assim, Ford, Nietzsche e vários outros, mas são vários nomes iguais. E ele fala que o que preocupa nesse selvagem é que as ideias liberais dele tornam ele um homem perigoso. Ele é um cara que pensa, ele tem novas ideias, ele tem novas atitudes, age por conta própria, não é manipulado por o que é hoje para nós, redes sociais, televisão e outros veículos mais. Voltando a dizer, eu quero terminar em um dos comentários que esse meu amigo fez, que sobre esse objeto que eu vendi, e ele perguntou se eu tinha resolvido, né, se a pessoa tinha me acertado comigo depois. Aí eu falei que não. E ele falou: por que você não vai lá, você não dá um jeito e faz e acontece? E eu falei assim: porque você tem duas escolhas. Você tem duas escolhas. Ou você vai, porque ele fez o ato de Trasímaco, né? Ele
Sair ganhando, se quiser, ó, vem, eu vou dar um tiro em você, eu vou matar você, eu vou bater em você, eu vou fazer acontecer. E aí eu penso em outra coisa, eu tenho filhos, a pessoa também tem filhos, e assim, e eu tenho um convívio numa boa, eu não ligo, sinceramente eu não ligo, porque assim, eu sigo uma ideologia, que eu não quero falar de religião, mas eu sigo uma ideologia, como eu falei pra ele, isso é o que eu falei pra ele, eu sigo uma ideologia que é o seguinte, se eu ouvir você, eu vou lá, vou cobrar, vou ficar bravo, vai ter danos em alguma das partes, pode até ser que eu recupere o bem ou não, o valor, tudo tranquilo, mas eu decidi ouvir outra pessoa. E essa outra pessoa disse para mim assim, quando alguém quiser lhe tomar uma túnica, entregue a ele também a capa. Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, ande com ele 2. Então, eu tenho 2 escolhas. Ou eu escuto você, ou eu escuto ele. Ele tem mais a oferecer, então é ele que eu vou ouvir. Se alguém vier e falar, isso é um assalto, me dá o telefone. Tó, leva. Já aconteceu isso comigo, não é a primeira vez. Nós estamos falando de 4 carros, 1 moto, 2 computadores, 6 telefones, blusa, tênis, relógio, o que mais? Cara, se eu for colocar na ponta do lápis, lugares que eu trabalhei e a pessoa não me pagou, não ligo. Você sabe por quê? Tem uma coisa que não vão poder tirar de mim. E no último dia, vou até deixar aqui para finalizar, vou finalizar com 1h15, vou finalizar com a frase dele, que é bem simples. João 6, ele conversando com os escribas, Jesus, ele fala o seguinte: não admire com essas coisas. Chegará o dia em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e se levantarão dos túmulos. Aquele que fez o bem vai ressuscitar para a vida. Aquele que fez o mal vai ressuscitar, mas para a condenação eterna. Eu sei que me alonguei um pouco, espero ter trazido um pouco de luz a essa situação. Saúde, sucesso a todos e até a próxima. E, só um adendo, dependendo do que der de repercussão, a gente volta com um desses 3 temas. E tem um que eu quero entrar, que você pode ter certeza que o dia que eu for falar disso aqui, a tampa da chaleira vai voar. Sucesso a todos e até a próxima. Soluções para o Novo Mundo, eu sou o Fernando, forte abraço, até mais!